foi transformado em quê? Em glicose. E essa glicose não vai ser utilizada pela levedura no processo de fermentação? Vai. Perceba que o Enem aqui ele foi bem sutil. Ele não disse que o amido ia ser transformado em glicose. Ele disse que o amido ia ser transformado em substratos, que é a mesma coisa, ele só utilizou uma palavra diferente, né, para isso. Então, o item correto é o item D. E o último item, os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. Não, isso aqui não tem fundamento, né? Todos os grãos eles vão ter a mesma composição química, beleza? Então, questão 53, nós temos o item D. Mais uma questão onde um mínimo de conhecimento e interpretação você consegue chegar ao resultado correto. Vamos lá. Partindo para a próxima questão, né, nós temos aqui uma questão bem simples, questão 56, onde o aluno, o candidato, né, do Enem, ele teria apenas que saber interpretar. É aquele tipo de questão que você resolve aí em cerca de 30 segundos, porque é tão simples que ela é. Então vamos lá. Percebe que a questão é simples, mas ela contém um texto longo, né? O Enem ele trabalha muito com textos longos, né? Com muitas informações que você não vai utilizar, mas que você tem que ler porque você não sabe qual parte você não vai precisar. Então vamos lá. As proteínas de uma célula eucariótica, né, elas possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento, né, para diferentes organelas de acordo com suas funções. Vamos entender isso aqui, né, essa primeira parte. O que é que essa primeira parte diz? Ela diz o seguinte: eu tenho uma determinada proteína. Essa proteína, né, ela tem um peptídeo mensageiro, um peptídeo sinal, né, que ele é como se fosse um endereço, né, que vai levar ele até determinada estrutura. Tipo, se esse peptídeo endereço ele precisa chegar em uma determinada organela, digamos que ele precisa chegar lá nos lisossomos. Mas dentro da organela, dentro de uma célula, nós não temos só os lisossomos, nós temos o complexo de Golgi, nós temos as mitocôndrias, nós temos o retículo endoplasmático, nós temos o núcleo, ou seja, são muitas organelas. E essa proteína, ela precisa chegar no lisossomo. Então, o que é que faz essa proteína, né, dentre várias organelas, chegar na estrutura correta? Se ele tem que chegar no lisossomo, ele realmente chega no lisossomo e não no núcleo. É justamente esses peptídeos sinais, galera, que é o endereçamento. Então é isso que essa primeira parte da questão diz. Então vamos lá. Um pesquisador, né, desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Olha aí. Esse pesquisador criou uma espécie de peptídeo sinal capaz de carregar uma proteína para qualquer local específico que ele queira. Agora é o seguinte, agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, né, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Então, basicamente aqui ele quer saber se essa nanopartícula que ele criou, ela é capaz de interromper o ciclo de Krebs, né, de células cancerosas, para que elas morram, né, já que seu aporte energético vai ser interrompido, vai ser cortado. Então, para fazer isso, né, ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador ele deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para a organela. Então ele quer saber o seguinte:
né, se ele quer interromper o ciclo de Krebs, né, dessa célula cancerosa, a proteína, né, que vai fazer isso, ela tem que ter uma nanopartícula, ela tem que ter um peptídeo sinal que vai levar ela para qual estrutura da célula, para qual organela da célula, né? Ele quer saber. E aí, para qual organela eu tenho que enviar essa proteína para interromper o ciclo de Krebs? Pessoal, essa daí é clássica, é muito fácil. A gente sabe que o ciclo de Krebs, né? Vamos chamar aqui de CK, o ciclo de Krebs, ele ocorre, né, por meio da respiração celular, que vai ocorrer em uma estrutura, que são as mitocôndrias, né? Então, de cara, a gente já sabe, falou de ciclo de Krebs, está na cara que o ciclo de Krebs ele vai estar relacionado a quem? Mitocôndrias. Então, eu já marco, né, a letra B, mitocôndrias, responsável pelo aporte energético das células. Descarto o núcleo, descarto os peroxissomos, descarto o complexo de Golgi, descarto o retículo endoplasmático, porque todas essas outras organelas possuem funções diferentes, né? Nenhuma delas tem a função de aporte energético que a mitocôndria possui. Então, esse é um tipo de questão que você marca rapidamente e já passa aí para a questão seguinte. Na questão 61 de 2016, nós temos aqui uma questão também bem simples, que não necessita que o aluno ele tenha um conhecimento aprofundado de ecologia, né? Alguns podem ler essa questão e falar que ela se trata de uma questão de ecologia, porque fala de relações das espécies, mas na verdade é uma questão de interpretação de tabela. Ou seja, não é só em matemática que a gente tem questões de interpretação de tabela. Nós também temos esse tipo de questões em biologia. Então aqui no caso é só saber interpretar essa tabela que a gente vai chegar ao item correto. Então vamos ler aqui o texto. O que esse texto diz? Ele diz o seguinte, que um pesquisador ele investigou o papel da predação. Olha aí a relação ecológica que ele está avaliando. Ele está avaliando a predação, né, por peixes na densidade e tamanho das presas. Então, ele avaliou o papel da predação dos peixes, levando em consideração a densidade e o tamanho das presas, né, que estão sendo aí caçadas, predadas por esse peixe, como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. Então, no experimento, colocou uma tela sobre uma área de comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e comparou o resultado com uma área adjacente, na qual os peixes, né, tinham acesso livre. O quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias de experimento. O que é que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo o seguinte, né, que foi feito um experimento. Digamos que aqui nós temos uma área, né, que eles colocaram uma tela, né, uma área para ser analisada, onde dentro dessa área, pode ser um aquário, por exemplo, ele colocou o peixe, né, ele colocou o peixe e colocou uma tela, né, fazendo com que esse peixe ele não tivesse acesso, né, às espécies exóticas, né, que ele estava analisando. Então, que espécies exóticas são essas? As espécies exóticas está sendo relatado aqui, ó. São as algas, né, são as cracas, os mexilhões e as assídeas. Então, no primeiro experimento, ele colocou uma tela separando o peixe dessas espécies exóticas. No segundo experimento, ele fez o oposto, né? O peixe agora, né, ele tinha acesso livre a essas espécies exóticas, né? Estavam no mesmo ambiente. Ou seja, o peixe ele poderia predar esses indivíduos. Aqui não, ele não podia predar porque estavam sendo separados.
E após 15 dias com esse experimento, né, ele aqui está aqui os resultados, né, desses 15 dias. E ele quer saber o seguinte: o pesquisador concluiu corretamente que os peixes eles controlam a densidade dos. Ele quer saber o seguinte: o peixe está controlando a densidade de quem? Né? Então aqui é só questão de analisar. Então vamos analisar aqui as algas. As algas, né? Área com tela. Nessa situação aqui, onde as algas estavam separadas do peixe, ela tinha uma densidade de 100 indivíduos por metro quadrado. E a partir do momento que essa tela foi retirada, né? Ou seja, passou para esse segundo experimento aqui, a partir do momento que o peixe teve contato com eles, essa população ela aumentou, ó, 110. Se essa população aumentou, nós podemos deduzir, né, interpretar que o peixe ele não está predando essa água. E se a gente observar aqui o tamanho deles, ó, 15 centímetros, passou para 18 quando eles estavam tendo contato, ou seja, até cresceu um pouquinho. Então a água não está sendo predada pelos peixes. Em relação à craca, antes o indivíduo tinha 300 indivíduos, né, por metro quadrado. A partir do momento que o peixe começou a ter contato com ele, essa população, essa densidade caiu para 150. Olha aí, metade. Significa dizer então que craca, né, ela está sendo predada pelos peixes. E se a gente observar aqui o tamanho dos indivíduos, de 2 centímetros passou para 1,5 centímetros, dá para a gente deduzir, né, que esses peixes eles estão predando as cracas maiores, né, e está ficando somente as cracas menores. Mexilhão, antes 380 indivíduos por metro quadrado, após terem contato um com os outros, caiu para 200. Olha aí, significa que o peixe também está predando o mexilhão, né? Teve uma queda de 180 indivíduos. Agora aqui tem uma diferença: os indivíduos, né, de 3 centímetros passaram a ser indivíduos de 6 centímetros, ou seja, dá para deduzir que aqui no caso do mexilhão ele está predando, ele está caçando os indivíduos menores, né, ficando aí os indivíduos maiores. Já a assídia, né, de 55 indivíduos antes, né, do teste, e depois da separação passou para 58. Então até teve um crescimento aqui também. E a variação de tamanho dela foi muito pouca, né, de 4 para 3,8. Então dá para deduzir que a assídia ela também não está sendo predada. Então predado mesmo só temos dois, que é a craca e o mexilhão. Partindo disso, é só a gente interpretar aqui as questões. Então o pesquisador ele conclui corretamente que os peixes ele controlam a densidade de quem? Das algas? O peixe está predando as algas? Não. Então o item A já está errado. Cracas, o peixe está predando as cracas? Sim, ó. Nós vemos que os peixes estão predando a craca, mas detalhe, predando especialmente animais pequenos. Olha, antes eles tinham 2 centímetros, agora só tem 1,5. Significa que aqui os peixes estavam pegando os indivíduos maiores e ficando para trás só os indivíduos menores. Então ele não estava predando os animais pequenos, ele estava predando, né, os animais maiores. Então a letra B também está errada. Mexilhões, está predando mexilhões? Está. Especialmente animais pequenos. Olha aqui que interessante. Então aqui, ó, os peixes realmente estão predando os animais pequenos e ficando para trás quem? Os grandes, né, com oportunidade de crescer. Então o item correto é o item C. Ele está predando as 4 espécies testadas? Não, nós vemos aqui que 2 delas não estão sendo predadas, então o item D é errado. As assídias, ele está predando as assídias? Não, praticamente inalterado aí a população. Então o item E também está errado. Então o item correto é o item C.
C. Mais um exemplo, né, de questão que dá para ser resolvido aí sem nenhum problema, sem exigir aí muito conhecimento por parte do aluno, apenas sua capacidade de leitura e interpretação.